Wanoniha aue utabi. Wanoniha ti'atide wamoni rada. Eu pude perceber que aquele ritual, aquela luta de passagem que eles tinham, luta de raízes, era praticamente uma etapa, uma fase que eles tinham, que todo chavante, ele passa por essa etapa. É o ritual deles, que fazem parte da tribo. Wanoni bertepus zem hawim hei wana data hawim Wanoni auwe utabi. Como a gente foi na passagem deles, no ritual, eu tive uma experiência única dentro do grupo, porque eu participei da corrida de tora, que eles correm uma distância de 12 quilômetros, com uma tora no ombro de 150 quilos, e eu sem nada, só correndo atrás mesmo para acompanhar, não conseguia acompanhar eles, fiquei para trás. É isso, a gente vê tanto que a gente é frágil, tanto que a gente é fraco em vista deles, dos índios, dos chavantes. Uma outra dinâmica de vida, isso provoca reflexões e faz a gente entender que o que eles esperam de nós é visibilidade, reconhecimento, respeito por seus direitos. A gente consegue perceber o descaso, né, que eles vivem, ficam à margem, né, do nosso contexto social, um Estado que devia cuidar e acaba por provocar tanta violência, falta de cuidado, né? E
Hoje, no nosso país, a gente vive um ataque crescente da bancada ruralista e dos latifundiários às tribos indígenas do Brasil, contra a demarcação de territórios, contra o reconhecimento deles como etnias, né, povos indígenas, né, que o Brasil não é um país nacional, é um país plurinacional, porque não existe só uma etnia no Brasil, mas existe mais de 200 povos no nosso país, com mais de 200 línguas diferentes. E isso precisa ser reconhecido, porque enquanto isso não for reconhecido, os nossos povos do Cerrado, da floresta amazônica, da Mata Atlântica, eles não são valorizados, porque o não reconhecimento deles é uma forma de fragmentar a capacidade deles de reivindicar seus direitos, porque eles não são reconhecidos, então eles não fazem parte. Então, quando você tira a terra deles, você tira a vida deles. Lutar por suas terras, lutar por seus direitos e lutar por suas vidas. As crianças, assim, elas desde pequenas elas já aprendem a língua chavante, mas com o passar do tempo eles vão aprendendo o nosso português. E aí é muito engraçado a forma como eles pronunciam a nossa língua, né? Desde mais novo até mais velho. Os mais velhos mesmo, a gente pode perceber que eles pronunciam a nossa língua, mas da maneira deles. Somos tão iguais, ao mesmo tempo tão desconhecidos um para os outros, que eu quero continuar sendo mais aliada deles nessa luta de adversidades, né? São pessoas que também lutam por seus direitos. Gente, lá foi maravilhoso, a gente conheceu um pouco da realidade, do dia a dia, né? Conviveu com eles os 3 dias, foi assim, pra mim foi muito conhecimento, o modo de vida, as lutas, a luta de raiz, a corrida da tora, né? Então, assim, eu sinto que é uma experiência que impacta a sua vida, sabe? Só quem tá lá dentro mesmo sabe como é difícil a luta deles e como a gente cada dia mais tem que apoiar eles nessa luta. A vivência com os índios chavantes, feita e realizada pela Universidade Estadual de Goiás, no campus Cora Coralina, ela tem o intuito de aproximar os estudantes que trabalham no grupo de estudos e pesquisas interdisciplinares Águas do Cerrado, de aproximar esses estudantes com outras experiências, com outras vivências com a natureza, com o Cerrado. Entre nós, urbanos, ocidentalizados, considerados modernos, há já uma histórica separação entre o que são os elementos da humanidade e entre o que são os elementos da natureza. Há um conjunto de outras experiências e vivências no Cerrado brasileiros que assim não fazem, que coloca o homem no mesmo patamar da natureza e que também coloca a natureza no mesmo patamar do homem. Essa experiência, portanto, foi um indicativo, foi uma tentativa, e penso eu que de sucesso, de mostrar para o conjunto dos estudantes que estão trabalhando nesse grupo de pesquisas de Águas do Cerrado que outras experiências existem, que outras possibilidades de vivência também são possíveis, né? O trabalho com Chavantes demonstrou como é que o Chavantes, ou tentou mostrar como é que a comunidade Chavante lida com a natureza. O trabalho com essa comunidade apresentou também alguns indícios, alguns elementos da cultura chavante e que são, aos nossos olhos, muito distantes do que nós cotidianamente estamos habituados a lidar. Do ponto de vista da extensão universitária, um dos papéis da universidade e de toda a instituição de ensino superior, com a UEG não é diferente, é de promover uma aproximação com a comunidade, né? E esses povos tradicionais do Cerrado, as etnias que habitam o Cerrado goiano, têm, ao menos ao nosso ver, muito a contribuir com o processo de produção de conhecimento no interior da universidade. De forma tal que houve uma troca.
A universidade levou um pouco do conhecimento para a comunidade chavante no mesmo patamar e na mesma intenção que a comunidade chavante apresentou também um pouco do seu conhecimento para os estudantes e professores da Universidade do Estado. Esse foi um trabalho inicial de aproximação. Nós esperamos que isso seja estendido para as outras etnias que também habitam o Cerrado Goiano. A UEG, ela está presente em 40 cidades do município de Goiás. Algumas dos campos universitários da UEG estão situados muito próximos às comunidades tradicionais e a intenção, ao menos desse grupo de pesquisa, é fazer com que haja uma aproximação entre o UEG e os povos tradicionais do Cerrado. Hare